a resolução do caso se tornou uma prioridade para o governo Lula, e nós já dissemos isso aqui algumas vezes, Poit. Isso é positivo ou não? A gente falando de forma emblemática. Sempre vai ser positivo, né, resolver qualquer crime no Brasil. A gente tem que partir do princípio como esse. Seja uma pessoa famosa, uma pessoa que levanta multidões, uma pessoa que tem uma representatividade, uma pessoa pública como a Marielle, seja uma pessoa que está andando aqui pela Paulista, né, uma pessoa que foi, infelizmente, assassinada há 1 ou 2 dias atrás, no cruzamento da 9 de julho com a Brasil aqui, num assalto. Agora, óbvio que o caso da vereadora Marielle, ele é muito emblemático, ele choca o país, porque as pessoas não imaginam, puxa, ela está lá militando, representa a gente, ser assassinada da forma brutal como foi, o motorista que não tinha nada a ver com isso, estava ali e tal, e assim, um negócio assim que a gente fica chocado, sem resolução. É lógico que com o caminhá-lo, a gente descobrindo, com depoimento, a gente sabe que foi o Rony Lessa, sabe que foi o cara que estava dirigindo, sabe do Suel, sabe quem estava envolvido. Isso daí talvez conforta quem espera uma solução do caso. Agora, obviamente, todo mundo quer saber quem mandou matar, quem foi o mandante do crime. Mas, Lu, é tão positivo quanto descobrir isso, a gente descobriu outras coisas emblemáticas, né? Trago aqui, e não estou comparando, não é para politizar, gente, mas é porque todo mundo comenta, tá bom, então quem mandou fazer o atentado contra o Bolsonaro? Quem mandou matar o ex-prefeito de Santo André, Celso Daniel? E outros crimes emblemáticos que chocaram o país. Então, tomara que esse seja resolvido o mais rápido possível e que tantos outros tenham algum caminhar das investigações também. Bom, muito politizado, né? Como, não pelo Poit agora, mas muito politizado esse caso, esse tema sempre. E até desrespeitoso, muitas vezes, com o assassinato de uma parlamentar, né? Que é importante, que teve aí, nesse meio da política, o Alessandro, a gente está falando de uma parlamentar que teve a sua memória utilizada nessa divisão, né, vamos dizer, do Brasil nos últimos anos e que foi, inclusive, agredida após morte, né? A gente lembra de até parlamentares, de candidatos, foi o caso do Daniel Silveira, arrebentando, rasgando a placa, se tornou um símbolo. O caso Marielle Franco, e eu ouso dizer que Marielle foi morta, assassinada de forma brutal e também teve várias tentativas de assassinato também de sua história e de sua memória. Porque eu acho que a história da Marielle, ela é simbólica da política, ou seja, o corpo dela, a forma de expressão dela, a sua representação em si, ela simboliza um conjunto de pautas. E são exatamente estas pautas que estavam sendo atacadas, que foram atacadas a partir de 2018 de maneira muito violenta no Brasil. Não é sem motivos quando se fala que, olha, algumas pessoas, ex-parlamentares foram lá, candidatos, e utilizaram a imagem de Marielle, agredindo a imagem de Marielle. Eu me lembro também de situações nas quais, nas ruas, haviam pinturas de Marielle Franco pedindo justiça e no outro dia essas pinturas apareciam pichadas, com xingamentos. Quando a gente viu o volume de fake news, né, com direito até a agentes do Estado alegando que, olha, ela foi morta porque provavelmente tinha envolvimento com crime organizado, ou seja, um conjunto de linhagens aí para dizer, olha, é esse pessoal dos direitos humanos, é esse pessoal que fica defendendo pautas progressistas, são essas pessoas de esquerda, tá vendo? Ou seja, nós estamos diante de uma situação, e aí por isso que eu afasto muito de qualquer tipo de comparação com crimes usuais do dia a dia, porque nós estamos diante de um ataque de natureza política, da imagem de uma pessoa que foi utilizada de maneira política, e afirmar isso é muito relevante, porque isso dá dimensão. Foram 5 anos sem uma solução. Veja, tinham pessoas presas, tinham linhas de investigação, etc., mas o processo nunca chegou no nível que chegou nesse exato momento. E isso só ocorreu depois de 2023. Antes não havia ocorrido. Não havia um mapa claro, como esse mapeamento que foi feito com relação aos atos de cada uma das pessoas.
não se confirmou, não havia uma delação firmada claramente com relação ao caso, havia um pacto de silêncio entre os criminosos, nada disso tinha acontecido antes. E fica, logicamente, aquela pergunta sempre no ar, Lu, né? E se o Bolsonaro tivesse ganho a eleição, será que teríamos caminhado com isso? Veja, o medo e o receio da família na época do governo Bolsonaro e que a investigação fosse tocada pelo governo Bolsonaro era muito plausível, no sentido de que, olha, você tinha literalmente a família do presidente conhecia parte dessas pessoas que hoje estão presas e acusadas e que estão aí fazendo delação. Então, eu acho que é uma situação que hoje é positiva no sentido, olha, nós temos um governo com seriedade que está atuando em colaboração com o Rio de Janeiro para buscar a verdade e uma verdade sobre uma situação de importância que ultrapassa a própria Marielle, que ultrapassa no sentido de que ela representa algo mais, é uma luta política que nós estamos representando, com a memória dela, com a dor da família e com tudo mais. Muito bem. Hélio? Vamos lá. Eu acho que o que o Flávio Dino falou, de que uma opção de gente está incomodada, eu não vejo que as pessoas estejam incomodadas com o avanço das investigações, não. Eu acho que as pessoas querem saber, sim, o mandante. Como o Poit colocou, lá atrás tem vários crimes envolvendo políticos, né? Então, do mesmo tipo de crime, ex-prefeito Celso Daniel, quem deu a facada no Bolsonaro, quem mandou matar o Celso Daniel, etc., que não foram. Então, espera-se que aqui, nesse caso, se descubra quem são os mandantes. Então, acho que a população anseia isso. O que eu acho que as pessoas estão incomodadas e atentas é uma eventual instrumentalização da Polícia Federal pelo Ministério da Justiça, né? O Flávio Dino está claramente politizando esse tema, né? O Flávio Dino, que há 10 anos atrás criticava as urnas eletrônicas e hoje tenta calar e prender quem faz a mesma coisa que ele fazia há 10 anos atrás. Ele ter feito uma coletiva para falar desse assunto pegou muito mal, porque a PF ela tem que ser autônoma, independente. Ele não deveria estar usando isso como palanque para fazer política e politizar esse assunto. Então, eu acho que é isso que está incomodando a população. Porque o que a população quer é a resolução integral, não apenas parcial de saber quem matou, mas de quem mandou matar, desse crime bárbaro. E eu acho que o Ministério da Justiça não tem que se imiscuir na Polícia Federal. A gente sabe que é o governo, o Ministério da Justiça que nomeiam o superintendente da Polícia Federal, mas não devem interferir nem usar de palanque nenhum tipo de investigação da Polícia Federal. Isso está completamente errado. Gabi? Bom, com relação à politização do caso Marielle, eu penso pelo outro lado, Hélio. Eu penso como uma mulher, né? As características dela, uma vereadora, defensora de direitos humanos, aguerrida, que estava denunciando e lutando contra a inserção das milícias nas comunidades do Rio de Janeiro. Quantos homens com o mesmo perfil que ela não existiam na mesma época? Vamos dar um exemplo, o próprio Marcelo Freixo, né? Muito conhecido, foi inclusive presidente da Comissão de Direitos Humanos da Alesp, mas ela tinha outras características que incomodam extremamente, né, aquelas pessoas mais reacionárias, da extrema-direita, da pauta dos costumes, que são vinculadas ao que a gente chama de bolsonarismo, né? Mulher, preta, lésbica, né? E ainda que ousou participar da política e enfrentar tudo aquilo, né, que a gente vê como uma afronta às minorias, às pessoas faveladas, às pessoas pobres, que precisam tanto da proteção dos políticos desse país, que geralmente fazem vista grossa. Então, ela ficou mais de 5 anos sem resolução. O crime que foi cometido contra ela e contra o Anderson ficou mais de 5 anos sem qualquer avanço. Por quê? Porque pelo contrário, a própria Lu falou aqui, as pessoas que agora estão reclamando que o crime está sendo investigado eram as pessoas que estavam manchando a memória de Marielle. A gente viu Daniel Silveira ser eleito com base numa pauta, rasgando ali, eu fiquei chocada, rasgando ali a placa em homenagem a Marielle, rasgando, quebrando, né? Então, ela representa a Marielle tudo que a gente precisa de mudança nesse país. Ela representa como as mulheres pretas, como as mulheres pobres são invisibilizadas nos espaços de poder, nos espaços de luta, como as políticas públicas voltadas para as mulheres, para a população LGBTQIA+, para as pessoas pretas, são mínimas. Então, eu penso que a gente
Eu queria saudar o trabalho da Polícia Federal, da Polícia Civil, do Ministério Público do Rio de Janeiro, que estão trabalhando em conjunto para finalmente resolver esse caso. E espero que o caso de Marielle, quando for resolvido, inspire a polícia a continuar trabalhando em conjunto para outros casos de outras Marielles que estão... o Hélio bem disse, o Poit bem disse, existem várias pessoas com crimes sem resolução. Então, que a polícia se inspire para resolver outros casos. Mas vamos resolver Marielle porque já faz mais de 5 anos e o Brasil espera uma resposta.